Olá, meu nome é Daniel Moraes e nós vamos continuar juntos na nossa jornada seguindo o mapa de Deus com verdades que transformam o seu coração. Deixa eu te lembrar as nossas orientações só para refrescar a memória. Lembra a importância de você consultar os textos bíblicos e tentar responder as questões que nós vamos levantar no estudo. E se você quiser anotar suas dúvidas e quiser me enviar por e-mail, como o e-mail que aparece aqui na tela, você pode fazer isso. E no final da jornada você pode então compartilhar comigo como foi importante você aprender mais da palavra de Deus. Deixa eu relembrar você também as duas verdades que norteiam nossa jornada, né? A primeira, lembra que a Bíblia é a palavra de Deus e por meio dela Deus está revelando o seu plano e está se fazendo conhecido aos homens. A perfeita revelação está em Cristo Jesus, tá bom? E a segunda verdade é que Deus está realizando um plano e essa vontade soberana e benevolente dele está acontecendo na história bíblica justamente em um contexto de conflito com a vontade rebelde das suas criaturas. Mas ele está conduzindo isso de maneira que levará isso a um desfecho final vitorioso e glorioso. No percurso da realização dessa vontade de Deus, desse plano de Deus na história, vai ser necessário em toda história bíblica que o homem deposite uma confiança nele e passe a viver conforme essa revelação que Deus está dando. Isso na Bíblia se chama de fé, tá bom? E a fé bíblica ela sempre vai estar baseada na revelação de Deus, que vai sempre produzir um viver obediente, mesmo que isso aconteça diante do conflito do pecado no coração do homem e mesmo na oposição do mundo diante do seu Criador. Isso nós podemos ver no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Na nossa jornada seguindo o mapa de Deus, nós já aprendemos que Deus criou e viu que era muito bom. Isso nós olhamos o texto de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 na nossa primeira lição. Na nossa jornada, então, nós veremos hoje a maior mentira de todos os tempos. Isso está baseado no livro de Gênesis capítulo 3. Olhando assim, nós verificaremos que a maior mentira de todos os tempos está sendo narrada no livro de Gênesis capítulo 3, que vai fundamentar e trazer para nós de como é que essa criação de Deus caiu de uma posição de bênção para uma posição de maldição diante de Deus, tá bom? Então vamos acompanhar o texto e vamos aprender essas verdades em Gênesis capítulo 3. Como isso aconteceu? Como é que a queda do homem aconteceu? A Gênesis capítulo 3 vai nos dar a resposta para isso. Foi um dia diferente de todos os outros. Por quê? Quando Deus criou Adão e Eva, lembra que Deus os colocou no jardim do Éden para que eles cultivassem e guardassem a criação de Deus. A ordem de Deus, nós já vimos isso no capítulo 2, versículo 15 a 17, mas eu queria te lembrar que você lesse aí. Lembra que Deus colocou o homem no jardim do Éden e colocou ele para o cultivar e o guardar. Então Deus deu a ordem para eles, como eles deveriam viver diante daquilo que Deus havia criado. E Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 8, vai narrar justamente a queda do homem. E é muito importante para a gente entender esse capítulo, para a gente prosseguir na nossa jornada pelo caminho seguro e confiante da revelação de Deus. Pois bem, vejamos como é que a serpente vai enganar Eva no processo do capítulo 3. Lembra que primeiro a serpente vai trazer dúvida em relação à palavra de Deus e do caráter bondoso de Deus no coração de Eva. Olha o que a serpente falou para Eva. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Veja a sagacidade dessa serpente. Ela está injetando o seu veneno da dúvida no coração de Eva. Se você ler Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, que a gente já aprendeu sobre ele, verifica aí qual é a diferença desse texto com o que a serpente falou. Tenta identificar o que está de errado aí no que a serpente falou com o que Deus disse. Compara os dois textos. Ok, olha essas duas palavras como fazem toda a diferença diante da declaração da serpente com o que Deus falou. A serpente começa dizendo assim, não comereis de toda a árvore do jardim. É diferente do que Deus havia falado em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. A tentativa do tentador aqui foi de inserir a dúvida sobre a bondade e a autoridade de Deus. Quando a serpente diz, não comereis
de toda, ou seja, essas duas pequenas palavras aí, elas são capazes de mudar o caráter bondoso de Deus e também minar a autoridade de Deus como criador de Adão e Eva. Então, não comer de toda implica uma restrição. A serpente passa uma visão de Deus errada. Deus diz: comereis de toda a árvore do jardim livremente. Então, vê como a serpente dá ênfase e pela mudança das palavras, o uso errado das palavras, ela vai injetar dúvida no coração de Eva. O segundo, Eva também ela vai modificar a verdade que Deus tinha dito a Adão. Olha o que a Eva vai responder. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha lá novamente Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Compara novamente esses dois textos. Tenta identificar então agora as palavras que Eva tirou ou acrescentou das palavras que Deus havia falado. Identifica o que Eva vai acrescentar ou tirar do que Deus tinha ordenado em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Compara aí e verifica, vê se você consegue achar. Olha essas palavrinhas aí em destaque. Veja que Deus diz: de toda árvore, livremente e certamente morrerás. Essas três palavrinhas que foram retiradas por Eva modifica totalmente a verdade que Deus havia dito para Adão. A mulher então diz: das árvores podemos comer. Ela não diz: comerás livremente, como Deus revela a sua bondade aqui dando em abundância. Ela então muda o que Deus havia falado. Ela acrescenta falando: nem tocareis nele, no versículo 2 e 3 aí em cima. Como também ela diz: para que não morrais. Deus havia dito que certamente morrerás. Então veja que a dúvida injetada no coração de Eva está sendo então absorvida. Eva está caindo na tentação da serpente. Eva, ela está mudando a maneira de ver. Ela está deixando de ver conforme Deus havia revelado e passando a acreditar na maneira como a serpente está revelando nas suas palavras. Então, para Eva, Deus estava passando de verdadeiro para mentiroso, de bondoso para uma pessoa de caráter enganoso. Isso põe em xeque, põe em dúvida tudo aquilo que Deus havia falado e quem Deus era até então. Terceiro, a serpente vai ensinar sua mentira negando a verdade de Deus. O capítulo 3 começa com a serpente levantando uma pergunta. Agora, no decorrer da narrativa, no final da tentação, ela não vai mais perguntar, ela vai agora afirmar negando a verdade de Deus. Veja o que ela diz. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Que tentador, hein? Deixar de ser a criatura para ser como o Criador. Essa foi a proposta da serpente para Eva. Mas deixa eu te mostrar algo no texto bíblico importante. Temos um grande problema aqui nessa proposta. Leia Gênesis capítulo 1, versículo 26. Lembra que nesse texto o que Deus e Eva eram segundo Deus? Gênesis capítulo 1, versículo 26 vai dizer que o homem e mulher eram semelhantes, a imagem e semelhança de Deus. Depois leia Salmo também, capítulo 8, versículo 3 a 8. Deus fez o homem como coroa da sua criação. Adão e Eva já eram semelhantes a Deus. Eles foram feitos conforme a imagem e semelhança de Deus. A proposta da serpente é enganadora. Era uma mentira, era uma farsa, era uma tentação que não aconteceria de fato como ela havia falado. Agora, qual foi a resposta de Eva diante da proposta da serpente? Capítulo 3, versículo 6 vai afirmar para a gente que Eva, vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Quais são as consequências então? Lembra que Deus havia falado que certamente morrerás?
Olha o que vai acontecer então na narrativa. Eles vão morrer conforme Deus havia falado. Primeiro, nós vamos verificar isso no capítulo 3, versículo 23 e 24, que a morte espiritual acontece. Há um rompimento no relacionamento do homem para com Deus. E em Gênesis capítulo 5, versículo 5, você vai ver que a morte física agora faz parte da realidade do homem, né? O homem nasce, cresce, tem filhos e morre. Então, Gênesis capítulo 5 é uma genealogia, que é a história que está mostrando para a gente o quanto o pecado causou dano e, de fato, como Deus havia dito, aconteceu. Certamente morrerás. As consequências vieram, morte espiritual e a morte física. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora, pelo pecado de Adão, todos vão nascer pecadores. É isso que vai acontecer, é isso que a Bíblia vai mostrar. É por isso que o plano de Deus está acontecendo em meio à rebeldia do coração dos homens, porque agora todos nós somos pecadores. Depois de Adão, todos que nascem serão pecadores, nascerão pecadores em rebelião contra Deus no seu coração. O que podemos aprender hoje nesta lição? Eu quero falar da grande verdade desse texto. Deus é quem providencia a solução definitiva. Veja o que Deus vai prometer em Gênesis capítulo 3, versículo 15 ao homem e à mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus faz uma promessa a Adão e Eva. E essa promessa é uma promessa de resgate. É uma promessa de mudança, uma promessa que Deus está dizendo, eu vou fazer essa situação que foi gerada modificar. Eu vou mudar o que o pecado causou na minha criação. Eu vou dar a solução definitiva para o dano que o pecado trouxe ao que eu criei. Isso é demonstrado de maneira muito clara no texto do Gênesis capítulo 3, na narrativa. Observe a sequência do texto. Depois que Adão e Eva comem do fruto, e desobedecendo e pecando contra Deus, lembra que eles vão fazer vestes para si e eles vão se esconder da presença de Deus. Isso revelando justamente a inimizade, a perda do relacionamento deles com Deus. Deus os chama, Deus vai fazer perguntas. Interessante que Deus vai julgar a serpente primeiro. O juízo para a serpente, mas esperança para Adão e Eva no contexto da narrativa. Veja que somente após a promessa de Gênesis capítulo 3 e 15, a promessa de resgate e salvação que Deus dá a Adão e Eva, é que ele vai então proferir as consequências justas para Adão e Eva diante do seu pecado. Porque Deus diz, certamente morrerás, isso vai acontecer, mas em meio à consequência, Deus vai trazer esperança, Deus vai trazer uma promessa de resgate. Ele vai dizer que ele vai trazer a solução definitiva. Essa solução não virá por esforços dos homens, não virá por meio de planos dos homens, virá pelo plano de Deus. Deus está dizendo, eu vou fazer, eu vou reverter o quadro, eu vou mudar isso que aconteceu com a criação. Então, não é Adão e Eva fazendo vestes para si, mas é Deus providenciando alguém, um descendente. Deus está dizendo para Adão e Eva, eu vou mandar alguém, eu vou mandar um descendente da mulher que traga solução definitiva para o que o pecado causou na minha criação. Lembra, se você ler Gênesis capítulo 4, você vai ver Eva tendo um filho que se chamará Caim. E quando ela tem Caim, no versículo 1, ela vai dizer assim, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Eva, ela acreditou na promessa, ao ponto que quando ela teve um filho, que se deu o nome de Caim, a esperança dela, a expectativa dela é de que esse Caim, esse menino em suas mãos, era o auxílio de Deus enviado como cumprimento da promessa. Mas nós vamos ver que isso não aconteceu assim. Caim matou Abel. Em vez de ser a solução de Deus, Caim é o reflexo claro daquilo que o pecado causou no relacionamento do homem com Deus e do homem com o seu próximo.
Meus amigos, a história da queda do homem ensina como a criação caiu de uma posição de bênção diante de Deus e passou para o estado de maldição e juízos divino. E isso revela a contínua necessidade de salvação do pecado. Eu queria finalizar deixando esse texto de Romanos, capítulo 3, versículo 10 a 12. Olha o que ele diz. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nós terminamos nossa lição dizendo que no capítulo 3 de Gênesis, o estado do homem agora se tornou assim. Depois de Adão, todos pecaram e não há um justo sequer. Mas aprendemos que não termina aí. Deus nos deu esperança. Deus nos deu uma promessa. E é por meio dessa promessa que nós vamos caminhar, buscando entender o plano de Deus na história. Se você gostou do nosso estudo Seguindo o Mapa de Deus, inscreva-se no nosso canal e também compartilhe com mais uma pessoa para que ela então aprenda mais da Palavra de Deus. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo estudo, se Deus quiser.